Conheça a emocionante história de Timóteo, o jovem discípulo de Deus que se tornou o pilar da igreja primitiva. Entre os muitos discípulos que surgiram após a pregação do Evangelho, um jovem se destacou pela fé sincera e pelo coração dedicado. Timóteo, filho de mãe judia, Eunice, e pai grego. Ele cresceu em uma casa dividida entre duas culturas, mas desde pequeno foi instruído nas Escrituras por sua mãe e por sua avó. Lloyd, esse alicerce espiritual, moldou seu caráter e preparou-o para os planos de Deus. O encontro com Paulo na cidade de Listra, o apóstolo Paulo, um dos mais fervorosos pregadores do Evangelho, conhecido por sua coragem e dedicação à propagação da palavra de Deus, encontrou Timóteo, o jovem cuja reputação de fé inabalável e compromisso com os ensinamentos de Cristo já havia se espalhado entre os irmãos da região. Chamou a atenção de Paulo. O apóstolo viu em Timóteo não apenas um seguidor zeloso para a sua missão, colaborador valioso para a sua missão. Assim, ali, naquela cidade marcada pela presença divina, começava uma das parcerias mais significativas e frutíferas da história da igreja primitiva. O jovem missionário Timóteo, após o encontro com Paulo, sentiu em seu coração o chamado para se juntar ao apóstolo em suas viagens missionárias. Ele deixou para trás sua zona de conforto e embarcou em uma jornada repleta de desafios e bênçãos. Ao lado de Paulo, Timóteo testemunhou milagres, confrontou oposições ferozes e experimentou a providência divina de maneira extraordinária em cada cidade visitada. Eles compartilhavam o Evangelho com fervor e amor, vendo vidas sendo transformadas pela mensagem da salvação. Mesmo diante das adversidades, a fé inabalável de Timóteo e sua dedicação incansável inspiravam a todos ao redor, demonstrando que a juventude não é um obstáculo para servir a Deus com coragem e determinação. O filho espiritual de Paulo, a relação entre Paulo e Timóteo, transcendeu os limites da mera parceria missionária. O vínculo que se estabeleceu entre eles era tão profundo que Paulo passou a enxergar Timóteo não apenas como um colaborador, mas como um verdadeiro filho espiritual. O apóstolo investiu tempo, amor e ensinamentos na vida de Timóteo, guiando-o não apenas nas jornadas missionárias, mas também no desenvolvimento de seu caráter e ministério. A conexão entre os dois era marcada por respeito mútuo, confiança e uma profunda comunhão espiritual. Paulo via em Timóteo não apenas um discípulo fiel, mas alguém digno de herdar o seu legado espiritual e dar continuidade à obra do Evangelho com zelo e dedicação. O ensino e orientação de Paulo nas cartas enviadas a Timóteo, o apóstolo Paulo, não apenas o aconselha sobre questões práticas da liderança eclesiástica, mas também compartilha ensinamentos profundos sobre a fé, a doutrina cristã e a conduta moral. Paulo destaca a importância da humildade, da paciência e do amor na condução do rebanho de Cristo. Além disso, ele exorta Timóteo a permanecer firme diante das adversidades, a combater as heresias que ameaçam distorcer o Evangelho e a manter-se fiel à verdade revelada nas Escrituras. As cartas de Paulo não são apenas um guia prático para o pastoreio, mas também um testemunho inspirador da comunhão espiritual entre mestre e discípulo, revelando a importância do investimento pessoal na formação dos líderes cristãos. O pastor em Éfeso, após assumir a liderança da igreja em Éfeso, Timóteo, enfrentou grandes desafios. A cidade era conhecida por sua diversidade cultural e religiosa, o que tornava a tarefa de manter a unidade na comunidade cristã ainda mais complexa. Timóteo precisou lidar com falsos mestres que propagavam doutrinas distorcidas, causando divisões e confusões entre os fiéis. Sua missão era não apenas pregar o Evangelho, mas também proteger o rebanho de Cristo dos ataques do inimigo. Com sabedoria e discernimento, ele confrontou as heresias com base nas Escrituras,
fortaleceu os laços de amor e fraternidade entre os irmãos e guiou a igreja em direção à maturidade espiritual. Mesmo diante das adversidades, Timóteo permaneceu firme em sua fé e compromisso com Deus, sendo um exemplo de liderança humilde e dedicada para toda a comunidade cristã em Éfeso. Timóteo, por meio de sua vida e ministério, deixou um legado profundo que ecoa através dos séculos. Sua jornada como discípulo de Deus não se limitou apenas às viagens missionárias ao lado do apóstolo Paulo ou à liderança na igreja. Em Éfeso, Timóteo personificou a coragem, a humildade e a dedicação inabalável ao Evangelho. Sua fé, enraizada nos ensinamentos de sua mãe, Eunice, e de sua avó Lloyd, tornou-se uma fonte inesgotável de inspiração para gerações futuras. Mesmo diante das adversidades e dos desafios da vida cristã, Timóteo permaneceu firme em sua convicção, sendo um exemplo vivo do poder transformador da graça de Deus. Seu legado transcende o tempo e o espaço, convidando a todos os que ouvem sua história a refletir sobre o significado da verdadeira fé e do serviço dedicado ao reino de Deus. Timóteo, o jovem discípulo de Deus, tornou-se um farol de esperança em meio às trevas da incerteza. Sua jornada de fé e serviço exemplar inspira não apenas os jovens de sua época, mas todos que buscam viver uma vida pautada pelos princípios do Evangelho. A coragem de Timóteo em enfrentar desafios aparentemente impossíveis, a dedicação em propagar a mensagem da salvação e a humildade em servir aos irmãos são características que ressoam até os dias atuais. Sua história nos lembra que a idade não é um obstáculo para ser usado por Deus e que a verdadeira grandeza está em se colocar à disposição do Senhor, independentemente das circunstâncias. Que o exemplo de Timóteo nos inspire a sermos fiéis seguidores de Cristo, comprometidos com o reino dos céus e dispostos a impactar o mundo ao nosso redor com amor e graça. Timóteo, ao longo de sua jornada como discípulo de Deus, enfrentou desafios que testaram sua fé e determinação. Em uma das viagens missionárias ao lado do apóstolo Paulo, Timóteo se viu diante de uma situação inesperada à cidade de Filipos, marcada pela oposição feroz às verdades do Evangelho. Ali, Timóteo e Paulo foram confrontados com hostilidade e violência, sendo injustamente acusados e presos por pregarem a mensagem da salvação. Mesmo diante da adversidade, Timóteo manteve-se firme em sua convicção, orando e louvando a Deus na prisão. Sua fé inabalável e seu testemunho de coragem impactaram não apenas os outros prisioneiros, mas também os guardas e autoridades locais. Através desse episódio marcante, Timóteo aprendeu lições valiosas sobre a importância da perseverança, da confiança em Deus e do poder transformador da graça, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Timóteo, ao longo de sua jornada como discípulo de Deus, enfrentou um dos maiores desafios de sua vida durante sua estadia em Roma. Enviado por Paulo para fortalecer e encorajar os irmãos na fé, que enfrentavam perseguições e tribulações, Timóteo se viu diante de uma cidade hostil e repleta de desafios inimagináveis. Em meio à atmosfera opressiva do Império Romano, onde a fé cristã era vista com desconfiança e represália, Timóteo demonstrou coragem e determinação ao permanecer firme em sua convicção. Ele visitou os irmãos encarcerados por causa do Evangelho, consolou os enfermos, encorajou os desanimados e proclamou a esperança em Cristo aos corações abatidos. Sua presença amorosa e seu testemunho de fé foram uma luz em meio às trevas da perseguição, inspirando a todos que o cercavam a permanecerem firmes na verdade. Mesmo diante das ameaças constantes e da pressão para renunciar à sua crença, Timóteo se manteve inabalável em seu compromisso com o Evangelho, sendo um exemplo vivo da força que vem da confiança
em Deus. Timóteo, ao final de sua jornada como discípulo de Deus, deixou um legado eterno que transcende as fronteiras do tempo e do espaço. Sua vida dedicada ao serviço do Senhor e seu testemunho de fé inabalável continuam a inspirar gerações até os dias atuais. Após anos de ministério ao lado do apóstolo Paulo, Timóteo retornou à cidade de Listra, onde seu chamado para servir a Deus teve início. Ali, diante da comunidade que o viu crescer na fé e no conhecimento das Escrituras, Timóteo compartilhou as experiências vividas em suas viagens missionárias, os desafios enfrentados como líder da igreja em Éfeso e as lições aprendidas ao longo de sua jornada espiritual. Sua mensagem ressoou nos corações dos ouvintes, desafiando-os a viver uma vida comprometida com os valores do reino de Deus e a permanecer fiéis, mesmo diante das adversidades. O legado de Timóteo é um lembrete poderoso da importância de uma fé autêntica, enraizada na palavra de Deus e refletida em atos de amor e serviço ao próximo, que sua vida inspire a todos nós a seguir seus passos, buscando sempre honrar o nome do Senhor com integridade e dedicação. Se você deseja conhecer mais sobre as lições inspiradoras da vida de Timóteo e como elas podem impactar sua jornada espiritual hoje, não deixe de assistir ao vídeo completo. Timóteo foi um exemplo vivo do poder transformador da fé genuína em Deus. Sua história continua ecoando através dos séculos, como um lembrete do chamado à fidelidade inabalável ao Senhor.